E vamos beber água, menino, porque o mar não tá pra peixe nesse Brasil. Tá muito calor. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Ó, o negócio tudo aqui é corrido. Tá tão calor aqui, menino, que a gente é só beber uma água, ler, falar e ó, e se mandar, valeu? Presta atenção, hein? Não esqueça, pelo amor de Deus, de dar o like, entendeu? Aí abaixo assim, o joinha, curtir, comentar, se inscrever, mandar para outros, entendeu? Tá calor, entendeu? Então hoje é tudo rápido, menino, a gente não aguenta. Então é desse jeito, é papum para quem tá interessado, porque quem não tá interessado nem adianta, né? Filosofar, fazer muita coisa assim, né? De beleza, porque quem não tá interessado, não tá interessado, entendeu? Passa, entendeu? De largo. Agora, quem tá interessado em aprender a entender a palavra, né? Assim, não precisa enfeitar muito assim o pavão, que eles prestam atenção, né? Presta atenção, menino. Se inscreva. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Se inscreva. Deixe seu like. Se inscreva. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Se inscreva. Desse jeito, é papum para quem tá interessado, porque quem não tá interessado nem adianta, né? Filosofar, fazer muita coisa assim, né? De beleza, porque quem não tá interessado, não tá interessado, entendeu? Passa, entendeu? De largo. Agora, quem tá interessado em aprender a entender a palavra, né? Assim, não precisa enfeitar muito assim o pavão, que eles prestam atenção, né? Presta atenção, menino. Estamos falando sobre os profetas menores, né? Ali, presta atenção, né? Falamos sobre os profetas maiores, mas a gente deixou Ezequiel e Daniel para depois, né? Porque tem muita coisinha assim que precisa assim, aí, pessoal abrir a cabeça, né? Para poder entender. Aí nós passamos para os profetas menores e acabamos de falar sobre o Joel, né? E agora vamos entrar em Amós. Mas vamos dar assim um time. Então, esse time é para a gente falar sobre os historiadores, né? Também sobre os autores, quem escreveu a Bíblia, né? Claro que não vão poder esmiuçar, falar assim, não é alguma coisa por cima, né? Mas que serve para o nosso entendimento, já que nós estamos estudando a Bíblia, né? Então, nós sabemos que a Bíblia, né, quando a gente vai assim estudar, a gente vê que a Bíblia foi escrita por uns 40, né, autores, não é verdade? Presta atenção, hein, né? Agora, de verdade, presta atenção, se fala 40 autores, fica só nisso, entendeu? Quem são esses, né? São judeus, né? Porque foram judeus que conviveu lá, né, na antiguidade, né, que tem a sua história, né, eles são a história, eles são a própria história, né, se fala Israel, hebreu, judeus, é a mesma coisa. Então eles, né, veio deles, né, a palavra escrita, né, e a palavra também o quê? Falada, né, oral e escrita, né? Então, nós sabemos que esses autores, né, que nós vemos na Bíblia, né, exatamente esses nomes
né? Por exemplo, um exemplo, Jeremias, né? Josué e tudo, são palavras aproximadas para símbolo, para nosso entendimento. Porque um exemplo, né? A palavra Jesus, Josué, Jeremias, toda palavra com J, que tem J no início, né? A letra J foi criada, me parece, a partir de 1515 ou 1505, 1515, né? Então, como que pode, né, o Jesus ser Jesus se não tinha letra J? Entendeu? Presta atenção. Como pode, né, falar Jeremias 1 ali, Jeremias, antes que você se formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, se não existia Jeremias. O nome, gente. Então, os personagens são esses, mas os nomes verdadeiros, né, que é hebraico, né, a maioria deles, não está trazendo para nós um entendimento real, porque eles não existem, estão aqui. Então, na Bíblia, quando você lê Senhor, ali foi tirado o nome, né, que podia se falar de Deus, porque o nome é inexplicável, eu não sei falar a palavra, não dá para falar o verdadeiro nome, né? Então, tem muitos nomes, né? Yeshua, Yahushua, Yahu, Yahweh, né? E o Espírito Santo, né, de Deus, que sempre atuou, né, não só nos dias de hoje, mas sempre atuou, tem variedades de nome, né? Que se fala hoje, por exemplo, Jeová, Jireh, Jeová, Shalom, tá vendo? Jeová, né? A palavra Jeová é com J. Então, estas pronúncias, né, veio de 1515 para cá, né? Então, sabemos que a Bíblia, os escritos, né, foi escritos, né? Então nós fomos lá, né, saber de onde começou tudo isso, né? Então primeiro tinha o que? A palavra falada, que falava-se de pai para filho, não é verdade? E anotava-se alguma coisa, isso eu aprendi na escola, tá? Não foi em igreja, né? Mas foi na escola. Então, se as escritas começavam a fazer, né, era assim, para se comunicar, eram guardadas as coisas. Então, primeiro me parece que era assim, tipo barro, né? Fazia o barro assim, e a linguagem deles, que era tipo assim, para a gente entender, né? Era tipo ter essa linguagem do japonês, né? Do japonês, do chinês, que é esses pauzinhos, né? Então a linguagem era assim, né? Fazia-se no barro e eles botavam ali e ali se comunicavam. Presta atenção, hein? Olha, presta atenção. Como é que é a tua Bíblia hoje? Está tudo bonitinho, bonitinho. Presta atenção. Então começou assim. Então era, né, assim a comunicação. Depois, né, passando, nós não podemos aqui assim falar direitinho, né? Mas é só para lembrar que aí teve o tempo do que? Do papiro, né? Papiro. Me parece que papiro era feito de aquele negócio de babosa, sei lá, que é uma planta lá do deserto, enfim. Mas o que nós temos que nos prender não é isso, né? Então, é para entender que foi passo a passo vindo, né, a letra, né? Então, houve um tempo que os que viviam as histórias anotavam, né? Então temos os primeiros livros, que é o Pentateuco, né? Os primeiros livros da Bíblia, né? Então chama-se Pentateuco, os primeiros livros, entendeu? De Gênesis, né? Vai vindo, né? Gênesis, você vai vendo o que vem próximo, que é Êxodo, né? Me parece, Êxodo, não é isso? Aí você vai ver Deuteronômio também, entendeu? Números, não falei em ordem, entendeu? Levítico. Então esses 5 livros são o Pentateuco, né? No caso, a Torá. Então preste atenção. Então esse Pentateuco é atribuído
né, a Moisés, né? A Moisés quem foi? Aquele que aprendeu de tudo, né, no Egito, né? Porque ele não era do Egito, né? Ele era um hebreu. Não é verdade? Preste atenção, menina. Acho que era, né? Sei lá. Aí eu só sei que ele aprendeu as coisas assim lá no Egito, né? Aprendeu tudo, a palavra, tudo as coisas, porque a inteligência, as coisas estavam tudo ali, né? No Egito, ali, entendeu? Então ele aprendeu tudo. Tem uma palavra que eu não estou me lembrando agora, que fala dela, que assim, as coisas que era para assim, do povo entender, né? Assim, do povo que eu falo, assim, o povo que é liderados, né, por aqueles grandões. Então eles tinha ali uma linguagem, né, ali de poder, enfim, não é isso que nós temos que nos prender. Então, né, a Bíblia, nós estamos falando, né, dos autores. Então temos variedade de autores aqui, né? Nós falamos dos profetas maiores, dos profetas menores, né? Então, por exemplo, Isaías, né, foi um profeta maior que ali teve os escritos de todos os anúncios do Messias, daqueles que iria vir para quê? Ele iria vir para o povo que hebreu, né? Israel, né, ia vir para ele, para o quê? Para resgatar eles do pecado, né, do pecado, que aquele problema aconteceu desde lá de Adão, né, e tudo aquele confusão, quem se viram nu porque comeu maçã. Então, ali, né, saíram da origem verdadeira dos que eles foram criados, né, que Deus criou o homem para ouvir, né, e obedecer, né? Não coma, não toque, né? Mas aí sabemos do que aconteceu lá no Jardim do Éden, né? A Eva ouviu outras vozes, né? E também praticou outras coisas que não era para ser praticado. E, enfim, gerou, né, um DNA, né, diferente do que foi criado. Mas aí veio a promessa de vir naquela linhagem de Abraão ali, aí depois lá na frente, né, teve um renovo da linha de Davi, por isso que falava Jesus, filho de Davi, né? Então preste atenção, isso nós vamos ver aqui no livro, quando nós falarmos no livro de Amós, né, ali no finalzinho, me parece, no capítulo 9, né, ali a restauração de Israel espiritual, né? Tem a ver com tudo isso. Mas preste atenção. O que eu quero lembrar é que depois de Jesus, né? Ali começou as mudanças, as caraminholas, né? Na cabeça daqueles que conviveram com Jesus e os que não conviveram, né? Uns cria e outros não cria, né? Que sabemos que Jesus, depois da ressurreição, ali conviveu, apareceu a mais de 500 pessoas, né, para testemunhar o ministério dele, a que ele veio, né? Hoje tem um monte de tradição, rituais, coisas assim, né, falando, né, que veio ali desde o tempo de Constantino, né? Esta linguagem de trazer o povo a pensar somente em céu e inferno. Mas nós sabemos que tudo se mudou a partir de Constantino, porque para trás, né, aqueles discípulos amados foram morrendo, né, depois de ter escritos, né, os seus livros e tudo. O principal deles não está, tem menções sobre ele, se me falha a memória, em Judas, mas o principal deles não está na Bíblia canônica, que eles separaram, né? Uns dizem que foi no concílio de Nicéia, né? Você aí procura saber o que é, entendeu? Outros falam que não, que já antes, né, já eram separados esses livros canônicos, esses livros santos, né? Que foi. Então sabemos que a Bíblia não está em ordem cronológica, não está, né? Foi feito um apanhado dos livros santos que eles, né,
que eles reuniram e fizeram a Bíblia, né? Então tem assim muita coisa que não dá para falar tudo num vídeo, né? Que foram faladas. Até, por exemplo, era direto, escritos diretos, aí foi separado, em algum momento foi separado em capítulos, em versículos, isso tudo é humano, né? Presta atenção. Então, a palavra de Deus foi inspirada no passado, foi inspirada, né? Toda, por quê? Porque toda a Bíblia, tanto o velho pacto como o novo pacto, que se fala Velho Testamento, né? Mas não é Velho Testamento, nem é Novo Testamento. Só existe um testamento, porque para ter testamento, né? Isso está no livro de Hebreus, em só um morre, né? Para testamento, quem morreu mais de um? Não, né? Só morreu um. Então só existe um testamento, tá? Entendeu? Presta atenção. Agora existe sim Velho Pacto e Novo Pacto, entendeu? É antes de Jesus e depois de Jesus. Presta atenção, hein? Então, nós sabemos que assim os apóstolos, né, aqueles discípulos amados ali, né, foram passando de um para o outro, reunindo e tudo, falando, e sabemos que tudo foi perdido, né, porque depois começou a entrar os bispos, né, não dá para aqui para estar falando os mil anos por que entrou os bispos, né, presta atenção. Então, mas o que eu quero falar rápido para nós terminarmos esse vídeo, né, que é apenas um apanhado para a gente entender, né, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Então tudo coopera a gente entender, para entender a palavra de Deus. Então existiu um judeu, né, Flávio Joséfo, conhecido como Flávio Joséfo, mas esse nome foi dado por Roma, porque os judeus, eles foram vencidos por Roma, né? Porque sabemos que Tito, né, filho de Vespasiano, no ano 70, né, ali foi que derrubou Jerusalém, que concluiu aquele juízo, né, do qual Jesus pregou no Mateus 24, que seria naquela geração, né? Então, preste atenção, também está lá em, se eu não me falha a memória, João, acho que depois eu ver direitinho. No livro de João também está falando sobre isso, como aconteceria. E Apocalipse, né? Que aquela revelação também está lá no capítulo 1, ali no partir do 5, 6, 7, 10, tudo ali está falando, que seria naquela geração, né? Ali todas as tribos, né? Todo olho verá, os olhos, está falando das tribos, né? Ali, então sabemos que é uma escatologia consumada, né? E ele também lá no capítulo 21 de Apocalipse fala da Israel espiritual, do qual sim nós fazemos parte, né? Porque estamos naquele reino que Jesus estava pregando, aquele reino que estava próximo, o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é o gotomé, não é o tocar, é espiritual. Entendeu? Presta atenção, o poder de Deus, né? Então, Flávio Joséfo, esse nome foi dado por Roma, né? A ele, o nome dele, eu não me lembro aqui qual era outro nome, né? Que ele era judeu, judeu, um homem. Então, como os judeus, ele foi vencido por Roma, e assim ele é considerado até assim como se ele se bandeou para o lado de Roma, né? Mas, né, foi uma estratégia e tudo, né, de Deus, né? Então ele ali foi batizado com esse nome, Flávio Joséfo, e ele ali, né, nos estudos eu costumo ver, porque lembra bem, né, cada livro da Bíblia tem um autor. O livro de Hebreus a gente atribui a Paulo, mas não tem um autor visível. E acho que há um propósito nisso, né? Quando eu fiz seminário, assim, houve-se até assim, dizendo que às vezes, de repente, podia o autor de Hebreus ser uma mulher, né? Porque mulher não podia se ser o autor de nada, não podia ter poder nenhum, não podia se aparecer, mas ao passar do tempo, assim, nos estudos, assim, é coisa minha, né? Eu acho que o livro de Hebreus pode ser, né, de Flávio Joséfo,
Porque ele sabe a história toda, né, de Israel, e ele é que entendeu toda aquela transição da lei para a graça, né? Então ele, né, por ele ser judeu e por ele estar, né, naquele estado romano, entre aspas, né? Então ele não teve como ser o autor, né, assim visível de Hebreus, mas pode ser ele, porque ele também, né, como Paulo, era assim estudado, né? E ele melhor que Paulo, né? Presta atenção, ele melhor que Paulo sabia a história dos Hebreus, tanto é que ele fez um livro, né? A história dos Hebreus, é só vocês pesquisarem. Então tem tudo a ver, né? A história dos Hebreus. Então o livro que nós temos na Bíblia de Hebreus pode ser ter sido Flávio Joséfo o autor, porque ele sim ali entendeu tudo que estava acontecendo, né? Mas também que não podia parecer, porque o povo, né, com o pé atolado na lei, era difícil. Se nos dias de hoje, que os povos são mais esclarecidos, é difícil, imagina. Imagina naquela época. Era difícil, né? Tanto é que os cristãos, a maioria, né, foram tudo mortos, os judeus, né? Tudo mortos, né? Decapitados, muitos, né? Eles eram enrolados, né? Aquele povo, né, do caminho, que não se falava cristão, né? Isso foi a partir da, né, tá lá, isso me fala em memória, em Atos 11, 26, né? A parte já não sei se foi na Antioquia, enfim, era o povo do caminho, né? Jesus não era o caminho, a verdade e a vida? Então era o povo do caminho. Presta atenção, hein? Nós não somos do caminho, hein, menino? Não confunde as coisas, nós somos no novo e vivo caminho, tá? Presta atenção, nós somos de novidade de vida, somos luz para iluminar. Presta atenção. Então, era difícil, né, falar desta graça que ninguém entendia, desse reino, desse mundo espiritual que ninguém entendia. Hoje é difícil, né? É difícil, ninguém quer saber de mundo espiritual, todo mundo quer ser religioso, tradição, ritual, entendeu? Costumes, o povo adora costumes, costume dos povos, costumes disso, costume daquilo, né? E até falam isso, cansam de pôr, né? Não entendem, por exemplo, no livro de Hebreus, né? Se é Flávio Joséfo ou se é Paulo, tá falando, né? Olha, é bom que nós viemos a congregar como é costumes o que? Dos judeus. Olha aí. Não está falando para nós, é bom você estar em denominações, porque é costume entendeu? De alguns, esses alguns são judeus. Então está falando que é bom, ali Paulo ou José está falando que é bom que nós que estamos entendendo a nova visão do novo e vivo caminho, é bom que a gente se ajude, congregar. Não está falando de algum lugar específico, não. Está congregar e se reunir. Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 ou mais, meu nome é ali, eu estarei. Presta atenção, hein? Então, é bom que nós nos reunimos para nós entendermos juntos, né? E a gente se reunir como é costume dos hebreus, dos judeus, dos religiosos. Os religiosos não se, né? Não é tudo ali junto. Presta atenção, hein? Então tem que entender o que se lê e o que se fala, né? Temos que entender, compreender, né? Para nós não sairmos da visão. E para nós hoje o que interessa é a visão da graça de Deus, para que nós venhamos a entender essa transição da graça para o reino de Deus, né? Que é espiritual. Que nós estamos nessa transição. Quando Jesus de Nazaré veio, houve uma transição da lei para a graça, que não compreenderam até hoje, né? Ali em 2 Coríntios 3, a partir do versículo 10, ali está claramente falando sobre isso, que o Deus daquele século era Moisés, o povo, entendeu? Jesus veio, mas não adiantou.
Deus daquele tempo era Moisés, e trazendo para os dias de hoje ainda, né? Ainda temos um Deus dos séculos. Uma diferença, que ele expõe Moisés, né, como testa de ferro, mas a verdade é que hoje o Deus do século é Mamon, é o Deus do dinheiro, do din-din, né? Esse está acima de Moisés hoje. Entendeu, menino? Presta atenção. Mas nós temos que ter, porque nós acabamos de estudar o Joel, né? Os nossos filhos terão o que? Visão, né? Então, a visão do nosso tempo, que o homem ele quer viver lá atrás, falando de fé, mas falando da mulher do fluxo de sangue o tempo todo. A mulher do fluxo de sangue era um tipo de fé, porque ela viu Jesus e ela se esforçou e foi ali e tocou, né? Mas a nossa fé é Hebreus 11:1. É aquela fé que nós olhamos e nós vemos portas aonde não tem. É outra fé. É a fé que nós temos que ter, de deixar para os nossos filhos, nossos netos, nossos vizinhos, enfim, para todos aqueles, esse legado de fé. Não é a fé do fluxo de sangue que nós temos que deixar, não. Não é a história de Naamã que nós temos que deixar, não. Essa história foi para nós, né? História é história, mas nós temos que entender que nós é que temos que mergulhar, sim, 7 vezes nos 7 Espíritos de Deus, para realmente viver, né? Não é sobre, mas sob o fruto do Espírito. Gálatas 5:22, né? E assim poder compartilhar uns com os outros, tá bom? Então nós temos que prosseguir para o alvo, não retroceder, né? Porque o costume do homem nos dias de hoje é retroceder para Melquisedeque, né? Que era um tipo de Cristo. Mas nós estamos em 1 Coríntios 3:11. Nosso fundamento é Cristo. Entendeu? Menina, é desse jeito. Não vamos anular a graça de Deus de jeito nenhum. Tá bom? Presta atenção. Está lá em Gálatas 2:21. Não anule a graça de Deus. Entendeu? Que você for lá, entendeu? Falar, entendeu? Como doutrina, ensinar. Entendeu? Presta atenção, você tem a oportunidade de falar do Espírito Santo, né, que está sobre nós, nos guia, né, condiz, né, condiz com o que nós estamos vivendo hoje, né, e nos guia em triunfo, em toda sorte de bênção. Entendeu? Então não vamos falar de maldição, porque isso ficou lá na lei, isso ficou lá para quem viveu a lei, né? Efésios 2:8, né? Pela graça os judeus foi salvo, pela graça, pelo favor imerecido, que eles viveram na lei. Entendeu? Consequentemente, então na graça não há judeu, não há grego, não há gentil, é todo mundo que crê. Entendeu? Preste atenção. Hebreus 11, versículo 6. Entendeu? É impossível agradar a Deus sem fé, é impossível. Então, entendeu? Então nós agradamos quando temos essa fé, não da mulher do fluxo de sangue. Ela precisou tocar, igual Tomé, né? Mas nós não, nós temos essa fé que entendemos a graça de Deus, entendemos o reino de Deus, que é invisível, mas é real. Tá bom? Preste atenção, hein, menina? Então até o próximo vídeo e até os próximos vídeos, tá bom? Juntinhos nessa visão, vamos curtir, menino, preste atenção. Beijo, Pai seja conosco. Se inscreva, deixe seu like.